Fato rápido, existe mais dinheiro do que cédulas no mundo. É isso mesmo. Graças à digitalização dos bancos e com o acúmulo de juros, créditos e um monte de coisa no nosso sistema financeiro, se todas as pessoas sacarem dinheiro ao mesmo tempo, os bancos quebram porque simplesmente não existe cédulas suficientes para pagar todo mundo. Curioso, né? Economizar dinheiro é algo difícil, é algo que nos faz perder a cabeça, nos sabota. Às vezes a gente não entende por que a gente não conseguiu pagar mais barato em alguma coisa ou simplesmente não conseguiu guardar o dinheiro para a aposentadoria. Pois fique sabendo que a psicologia e a economia já estudam isso há bastante tempo. Então hoje eu quero dar uma pincelada do porquê você tem dificuldade para guardar dinheiro. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Dizem que economizar dinheiro é igual dieta. A gente promete começar na segunda e nunca faz. Muita gente vive essa realidade, tem dificuldade de simplesmente colocar como meta, poupar e guardar mais dinheiro, mas chega na hora, simplesmente não consegue guardar e não entende por quê. Muitas vezes vai além do poder de compra. Claro, no Brasil nós temos pessoas que passam dificuldades, o salário mínimo não é muito alto, mas ainda assim, mesmo aqueles que ganham mais têm dificuldade de poupar dinheiro. Na verdade, a neuropsicologia já explica isso. Existem áreas do nosso cérebro responsáveis por nos dar prazer, e o nosso cérebro é viciado em hormônios que dêem prazer, dopamina, endorfina e um monte de outras substâncias que não causam prazer imediato. A dopamina em especial é a mais culpada nesse caso. O que acontece é que o nosso cérebro não pensa em longo prazo, ele tenta o caminho mais curto para obter prazer. Nossos antepassados precisavam disso para sobreviver. O problema é que não combina muito com a nossa vida moderna. Então toda vez que você fica na dúvida entre comprar aquela roupa nova ou um celular que acabou de ser lançado e guardar dinheiro para a apostadoria sofre. Você vai guardar, você vai fazer a compra. Por quê? Porque o prazer é imediato. O seu cérebro tem dificuldade de visualizar aquilo que acontece lá na frente, por mais racional que seja. De certa forma, nós somos até meio egoístas conosco mesmo, porque nós pensamos no nosso prazer de agora, mas a gente não se preocupa muito com o nosso eu de amanhã, como se fosse uma outra pessoa, como se você simplesmente tivesse tempo para resolver isso. E a gente sabe que com as mudanças globais, políticas, econômicas, a gente nem sempre tem tempo para poder se preparar para o futuro. Então, em outras palavras, para resumir tudo que eu falei até agora, nós não somos programados para poupar, é algo que a gente precisa forçar. Tá, Elias, mas se isso aí é uma coisa natural, se é algo que já está inato em mim, então não tem muito que eu possa fazer. Não. Na verdade, o grande truque é você dificultar o acesso ao dinheiro. Por exemplo, se você precisa guardar dinheiro, pensando no futuro, no casamento, na aposentadoria, nas férias, um plano um pouco mais longo, você precisa garantir que esse dinheiro nem cai nas suas mãos. Para quem trabalha com banco, e hoje em dia tem bancos digitais que não tem nem taxa, então para quem não tem muito acesso a uma conta corrente, vale a pena abrir uma conta digital. Você pode, muitos deles, programar o débito automático para investimento. Você pode automatizar o envio do seu dinheiro para um produto de investimento, mesmo que seja um produto de resgate rápido, como uma renda fixa, como um CDB e outros produtos que eu não vou falar aqui porque nosso canal não é de economia, mas você acha muito fácil na internet essas informações. Isso dificulta para que você tenha acesso àquele dinheiro. Se você não enxerga, a tentação é menor. Mesmo uma conta digital, onde você coloca o dinheiro na opção de guardar e você pode resgatar com um clique. Mesmo nessa, você já dificulta um pouco mais para que você tenha o dinheiro. Só o fato de você abrir ali, ver que aquele dinheiro está guardado, saber que vai ter perda, você já tem dificuldade. Porque aí vem um outro truque. O nosso cérebro tem dificuldade em aceitar perdas. Então, ter o seu dinheiro aplicado em alguma coisa dificulta o uso. Por quê? Porque você vai fazer todo um caminho até chegar nele e você vai refletir, você vai pensar, você vai ter aversão a perder aquele dinheiro. A outra dica também é ter noção exata de quanto você precisa por mês. Sim, para que você já tire o dinheiro das despesas e separe uma parte desse dinheiro para gastos. Esse é o dinheiro, sim, que você deve levar na carteira ou num cartão de débito, mas o resto não deve ficar à sua vista. Uma coisa curiosa também é o cartão de crédito, que eu vou falar em especial em outro vídeo, porque acontecem muitas coisas quando envolve cartão de crédito. Esse vídeo, inclusive, eu estou gravando junto com esse. Então, procura no canal aí para ver se ele já saiu. Se não saiu, vai sair pouco depois desse. O cartão de crédito, ele acessa áreas de prazer e dor do nosso cérebro. Sim, existem truques como o parcelamento que as lojas utilizam para que a sensação de perda seja menor em você, mesmo que você pague mais caro no produto no final. Ou seja, aquele dinheiro vai acabar saindo de um jeito ou de outro, mesmo que você parcele.
Então, o cartão de crédito, por você não ver seu dinheiro saindo, porque tecnicamente você está usando o dinheiro do banco, que você vai ter que pagar depois, a sensação de prazer é maior, porque você não tem a sensação de estar perdendo dinheiro. É um truque muito malicioso que as empresas utilizam para fazer você gastar mais. E o parcelamento é um truque mais sujo ainda, porque ele causa a sensação de que a conta é menor do que ela é de verdade. E se você tem muita dificuldade de ter disciplina com dinheiro, mesmo com todas essas dicas que eu falei, a última dica que eu vou deixar é: compre um cartão pré-pago, como se fosse um cartão de crédito, você acha em supermercados, até mesmo na internet, um cartão recarregável, e recarregue ele com o valor que você pode gastar no mês. E utilize exclusivamente ele na sua carteira. Não deixe nem aplicativo no seu celular de rua, se você puder, para evitar que você tenha a tentação de gastar o dinheiro que você não tem. E como dica final, se você quiser comprar muito uma coisa, use uma regra que eu aprendi com meu professor de neuropsicologia lá na faculdade. Se você tem muita vontade de comprar algo, espere 10 dias. Sim, espere 10 dias. Porque se essa coisa for importante demais para você, você vai querer comprar ainda depois de 10 dias. Se não for, você não vai comprar e você vai evitar uma compra por impulso. O objetivo é nunca comprar na hora, porque as compras por impulso são as que causam mais prejuízo e maior dificuldade no brasileiro na hora de economizar, ok? Isso foi só uma pincelada da psicologia na economia, o tema é muito amplo, então se ainda ficou alguma dúvida ou você quer sugerir um outro tópico dentro disso aí, deixa aí nos comentários, se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo podcast. Se você está vendo por uma das duas plataformas, conheça nosso canal ou conheça nosso podcast, vale a pena, estamos em todas as plataformas. Também não deixe de curtir esse episódio, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso, e também no podcast, se você estiver escutando isso. Isso tudo é importante demais para mim, poder crescer e também trazer maior conteúdo, de repente até comprar um equipamento um pouco melhor, já que eu quero crescer junto com vocês, beleza? Muito obrigado por sua companhia, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.